Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati. E hoje é sexta-feira, esta semana está terminando, mas a chuva continua. Mas as notícias também continuam, as coisas continuam acontecendo, o mundo não para, graças a Deus, senão o mundo para é porque a gente morreu, não está mais aqui, né? Falando em não estar mais aqui, nós estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. Atualidades Pampa, sem dúvida alguma, é o programa da preferência de boa parte da população neste seu horário. E como se já não bastasse essa preferência neste seu horário, também quando ele é representado lá à meia-noite, que tem um quesinho a mais, tem um pouco mais de tempo. Ou seja, o que eu batizei desde o início desse programa de rabicho. Então, assim, o programa da meia-noite é um programa, o Atualidades Pampa com rabicho. O Atualidades Pampa sem rabicho. Sem rabicho seria mais light, né? Não. O Chicão gosta do rabicho, não gosta? Mas, dona Magda, eu queria falar uma coisa importante também que aconteceu hoje em Porto Alegre. Eu tenho familiares, a minha família toda colorada, sabe? Amigos colorados que tiveram no Salgado Filho com toda a boa vontade e eu me apego a eles por pena. Eu acho que a direção do Colorado é culpada desse episódio do Guerreiro. É culpado por quê? Porque quando houve uma calamidade pública em Lima, Calau, Cusco, todas as cidades peruanas, Guerreiro é um herói no Peru, colaborou junto com o Farfã para botar o Peru na Copa do Mundo da Rússia. A população pediu o presidente peruano intercedeu na FIFA e a FIFA deu uma liminar, entre aspas, provisória para Guerreiro participar da Copa do Mundo. Guerreiro participou. Tudo bem, se foi bem ou mal, não é esse o caso. Mas o castigo do doping, não sou eu que vou questionar aqui, ele continuou o processo. O Internacional, ao comprar o Guerreiro, ele não comprou o jogador, ele comprou uma ficção, porque o Guerreiro não vai jogar esse ano. E se o Internacional entrar na justiça comum, a FIFA vai castigar o Internacional. A FIFA não permite que nem a Fórmula 1, essas entidades, FISA e FIFA, não querem justiça comum. Elas têm os seus tribunais superiores para analisar esses fatos. O Internacional entrou num erro e agora quer entrar num outro erro, entrar numa liminar para livrar o Guerreiro. Não, tem que ficar quieto agora. Eu, se sou presidente internacional, eu pego o diretor de futebol, sei lá quem é, e mando pra rua. Porque o cara tem que, no mínimo, ligar pra FIFA e dizer como é que tá o caso do Guerreiro. Nós pretendemos comprar ele. A gente vai usar ele? Não vai. Aquela liminar não vale mais, só valia pra Copa do Mundo. Por que não fizeram isso? Isso é um estelionato de ilusão com milhares de pessoas que assistem nós todo dia, que são do Colorado, que torcem pro Colorado. Tem que respeitar o Colorado e principalmente seu torcedor, dona Maria. Isso que eu acho. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que já não existia, hoje eles já não sabiam que poderia haver isso? Tanto é que tem uma cláusula no contrato deles que qualquer coisa dessa natureza, o contrato estaria interrompido, seria compensado depois, ele não receberia. Mas até pior, é uma palhaçada que tinha consciência, então. Eu acho que foi uma tentativa, não sei, não vejo. Não vejo como uma tentativa. Deixa eu só esclarecer uma situação aí, mais a título de informação. O Internacional não tem nada a ver com isso, o Internacional não vai fazer nada, também não vai ser punido pela FIFA. São os advogados do Guerreiro que querem procurar a Suprema Corte Suíça para lá buscar uma liminar. Sim, isso é uma ou coisa. a suspensão da compreensão da pena. Isso é uma coisa. O Internacional não tem nada a ver com isso, são os advogados do Guerreiro, porque tecnicamente o Guerreiro está suspenso. O Inter já disse, vai dar suporte ao jogador, vai ajudar o jogador, mas o Inter não vai tomar nenhuma atitude. A atitude é dos advogados, do jogador Guerreiro, do cidadão peruano Guerreiro, que pensam em entrar com uma ação. Só que os dados que vêm de lá não são nada bons, porque a possibilidade de reverter uma sentença dessa corte é né? insignificante.
Raríssimo. Assim, 1 em 20, eles falaram em 5%. O que eu acho é que o Internacional deixou bem claro na fala do Agora seu concordo com o presidente. Chicão da expectativa. Criaram uma expectativa. Isso aí foi triste. Isso sim, mas é que, sei lá, ninguém imaginava que isso ia acontecer assim como aconteceu. Que nem às vezes o Ronaldinho Gaúcho, lembra? Tinha tudo preparado mas eu acho ali, por aí isso- não veio porque vai pro Flamengo. Mas é Aí isso, o Flamengo não pagou isso ele. que eu quero te dizer. Isso que eu quero te dizer, assim, a gente não pode, tu tá crucificando aí, eu acho que a frustração dos torcedores, sim, mas não vai crucificar, porque nós vivemos, Mas nós um gremistas, diretor de vivemos- futebol, ele já deveria saber disso. No caso do Ronaldinho Gaúcho, o Grêmio foi literalmente traído pelo Ronaldinho mas Gaúcho. Aí o Guerreiro não traiu o Internacional. Claro, deve, até porque tu tem experiência porque no eu métier. participei de 2 debates hoje claro. sobre essa matéria em 2 programas esportivos. Foi dada uma liminar na Justiça Comum, porque na Justiça Esportiva ele não estava, já estava na Justiça Comum. Aí foi dada a liminar e ele disputou a Copa do Mundo. Sim. E aí chegaram as informações. O tribunal, ao receber as informações, cassou a liminar, mas ainda não deu a decisão. Por isso que o Internacional mantém uma expectativa de que o julgamento, embora remotamente, lhe possa ser favorável. Mas então é isso, a liminar foi dada e foi cassada por quem a deu. E agora foi concluído para a sentença e vai. E já na Justiça Comum da Suíça. E uma coisa que eu acho até louvável, primeiro que as condições do Internacional foram essas, né? E segundo, a cada fala que é feita por alguém do Internacional, ela tem uma assinatura. Nós confiamos na inocência do Guerreiro. Nós acreditamos na inocência, sabe? Então, assim, eles até estão blindando o próprio jogador. O jogador não tem culpa nenhuma, deles, nem a torcida. o negócio dele. Agora, o Vitorino acertou. Passar pelo tribunal da FIFA é quase que impossível. Acho que foi um caso lamentável. Acho que apostaram e não deu certo. Eu acho que a aposta do Internacional vai ser na redução da pena na sentença. Essa é a aposta do Inter. Pegar 6 meses e aí dezembro ele já cumpriu liberado 6, para a né? temporada. Esse ano é certo que não joga mais. Mas Esse ano é certo que não joga mais. Mas estaria liberado para, de repente, participar dos trabalhos iniciais em janeiro, né? Preparação. É uma possibilidade. É que o Inter fez um negócio de ocasião também, né? Porque o Inter não pagou valor de passe, não pagou sempre nada. tem uma Contrato, explicação para isso. Se o Inter não fizesse isso, outro clube faria. Claro. Agora, tem um aspecto que tem que se considerar aí, que é muito importante. O Guerreiro hoje tem 37 anos. 34. Vai terminar com 37. Ou seja, ele começaria a jogar no Inter com 35. Antes de entrar, né? Assim, a posição do centroavante, ele é uma posição ingrata. Precisa muito corpo. Porque a gente vê, por exemplo, o centroavante esse que está no Atlético Mineiro, lá no Santos, Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, que tem 30 e lá vai conversa também. 37. Ele está fazendo gol. Lembra o Mina, o Mila, aquele do Camarões, que com 42 O Grêmio não tinha um jogador que... O centroavante, se ele não for um centroavante de extrema mobilidade, um centroavante mais fixo, ele pode ir até uma idade mais avançada. Então, na verdade, eu não critico. Mas o tomara, eu torço pro Guerreiro. eu torço criou uma expectativa, concordo com o Chicão, mas... Dona Magda, os países andinos têm uma característica, Bolívia, o Peru, etc., os países andinos, de tomar o chá de coca. Isso É uma característica, eles tomam. Eu tomei chá de coca. De barato, não? Não fiquei barato, fiquei meio abobado. Mas bobado. Eu já fiquei surpreso com o Guerreiro. Já fiquei surpreso com o Guerreiro agora com a declaração do Mário. Agora ruiu a última. Presta atenção. Toma, isso todo O colega os ouviu índios todos tomam em função da altitude, daquela região muito alta, etc, etc. Ele disse que tomou esse chá. Ele disse? Pois é, e qual é o problema? Tomou um chá, isso é uma coisa... O senhor tomou, Marne? Mas um pouco, qual é o problema? Totalmente maconhado, é isso? Maconhado não. Gustavo, eu não sei mais o que falta eu ouvir. Não me ajuda, por favor. O Marne tá ficando muito moderno. Ele já tá entrando na vibe dos Eu quero dizer pra vocês Não me ajuda. que eu acredito na palavra do Guerreiro. Ele não tem por que mentir. Agora, ele é um estado desesperador que ele está vivendo, né? Porque um cidadão, com a idade que ele está, com um contrato... Profissional. Num clube de grandeza como o Internacional. Porque é um clube grande, o Internacional. Sem dúvida. Embora muita gente Campeão aqui, o meu mundial. lado esquerdo aqui, ó, Não, meu lado mas esquerdo não aqui, tem, não não acredito tem. muito nisso. Mas eu espero que tudo dê certo e que os querubins
possam ajudar. Ai, que bonito, doutor Rocha, eu quero Eu preciso, porque ele não vai me jogar contra toda a torcida internacional. Eu sou o que mais respeita o Esporte Clube Internacional. É verdade, aqui. é verdade. Deixa a Alice falar aqui. É uma injustiça comigo. A Alice quer falar uma coisa sobre isso. Temos um recado aqui do Lazier Silveira de Guaíba. Boa noite. No caso Guerreiro, na pior das hipóteses, esse jogador pertence ao Inter. Se alguém quiser levar, vai ter que pagar. É isso aí. Concordo. Guerreiro tá que nem aquela mulher que não fica com o marido, fica no... Tá, Chicão, começou. Os caras abraçam porque é bonito. Chicão, a classificação ainda é só acima. A classificação é... Uma operação, né? Tu tá na classificação errada, Chicão. Fala, Luciana. Então vamos falar um pouquinho do álcool. Mas o álcool de bebê? De bebê. O álcool tu mexeu com a bancada aí, doutor. Mexeu com a bancada. Tu fala em álcool aí. Gente, alguma coisa não tá bem nessa sexta-feira. Mani maconhado. O Mani maconhado, a Luciana querendo Luciana beber. propondo porre em geral. Então alguma coisa tá errada. Né? Vai lá, Luciana. É que os benefícios causados pela bebida, né, pelo álcool, principalmente os benefícios cardiovasculares, não se sobrepõem aos riscos de outras 60 tipos de doenças que poderão dar ensejo em decorrência do álcool, assim como o câncer. Né? A gente tem aqui estudos dizendo que de 1 a cada 10 homens morrem por causa do álcool entre 15 e 49 anos. Viu, Rocha? Vocês já passaram das duas pontas. Nós já Não sei, sobrevivemos. Vocês vão morrer de alguma outra coisa. A luta Vocês vão virar purpurina. Nós já sobrevivemos. Vocês vão virar purpurina. Não, eu acho que, entrando no campo, saindo do campo da medicina, indo para o campo filosófico, eu ainda acho que o meio termo é na sabedoria. Embora eu seja muito pouco afeito ao álcool, mas eu reconheço que ele tem um poder extremamente positivo, desde que tu saiba usar, tu saiba o momento. Agora, tu não pode ser um bebê, ser um contumaz, um bêbado contumaz, que realmente não há corpo que Não resista, pode ser um né? pudim de cachaça, como são alguns, não existe, né? mas... Não pode beber todo dia. Mas sendo comedido, eu acho que ele produzia, assim como muitas pessoas se acabam vendo televisão, outros fazendo sexo, as diversas opções que o mundo lhe dá. Uma é o álcool. É que nem também todos têm todas essas opções. E tem gente que mistura tudo também, né, dona Isso é outra parte. Mistura tudo Isso e é sai outra uma parte. festa. Pronto, lembrei do porco. Não, começou o porco do Gustavo. E eu acho que o ponto também do sedentarismo é um ponto crucial. Né? Pode beber um pouquinho, mas também praticar exercício físico junto. Tudo que é vício é ruim, né? Sim. Né? Porque a não ser que seja viciado em estudar, viciado em ler, o Mário Barcelos é viciado em leitura. Maravilhoso. Já o Dr. Ruschel, ele bebe pouco porque ele se exercita muito. Isso é verdade. Ele troca, ele fez uma troca. Isso é verdade. Cada um com seus problemas, né? Posso ajudar? Pode. Não? Como o Mani já aprendeu a dizer, não me ajuda. Não me ajuda. Então eu quero dizer o seguinte, falando em não me ajuda, ou vou ajudar, o doutor Gilmar Mendes deve estar bem chateado com a Barata. O Barata, o pai da Baratinha, sabe? Baratinha, aquela que casou, entregou. O Gilmar Mendes que o Barata era sério, que o Barata não sei o quê, vamos libertar, não vai ficar preso. O Barata confessou tudo que pagava, para quem pagava. Isso. Com um amigo desses, doutor Gilmar Mendes. O senhor não precisa de inimigo. E agora, com que cara o senhor vai ficar? Vocês querem me explicar? Com a mesma. Com aquela assim, ó. Eu me lembro da frase do Mani aqui, pobre Rio de Janeiro, né? Pobre Rio de Janeiro, é verdade. É verdade. É verdade. Sabes que, dona Magda, linkando então com todos os assuntos e à disposição da bancada aqui, nós tivemos o general que fez um depoimento no Rio de Janeiro, que está lá com por favor, Exército. está no osul.com.br também, entre tantas outras coisas. Sem dúvida, é o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas. E ele fez, na verdade, um grande desabafo, né? Porque ele diz assim, levar um exército para lá como se fosse a solução de tudo e todas as instituições abandonaram o exército, Mário, especialmente nos fomentadores do crime. Porque o que ele diz? Não adianta o exército dizimar, matar ou prender aqueles que lá estão, porque os alimentadores daquela corrente, daquela energia negativa, elas seguem.
todos os balizadores que fazem e levar para a delinquência, que é a falta de educação, a falta de alimento, a falta de emprego, todos esses balizadores que levam para a criminalidade, nenhum deles se alterou. Então, eles jogaram na mão do Exército, o Exército faz operações, prende, faz aqui, faz ali. Pois não? Eu vou te chamar a atenção num aspecto, porque nessa tua fala está tendo... realmente eu concordo contigo, mas o que eu acho? Eu acho que o Exército foi chamado pelo Temer por uma questão muito mais política. Se o Exército tivesse sido corajoso e dito, nós não vamos fazer essa operação, porque não temos tempo nem dinheiro hábil para isso, as coisas não estariam nesse ponto. Me parece que o que eles estavam buscando é até distorcer um pouco o verdadeiro poder que o Exército tem e que pode realmente fazer algo para ajudar, porque o estado do Rio de Janeiro, mas principalmente a cidade do Rio de Janeiro, do jeito que está, não tem mais saída. E Exército, ele é feito para matar. O soldado, ele é treinado para matar. E o que a gente está vendo hoje em dia? Que os direitos humanos, eles estão sempre preocupados e dando conta de coitados de 4, 5 moleques que daqui um pouco receberam um tiro, e ninguém fala dos policiais que têm, enfim, um salário vil, que entregam a sua vida, morrem muitas vezes, quer dizer, se a gente vê nas pesquisas, muitos negros morreram, soldados negros, e ninguém faz passeata na rua da cidade para homenagear esses cidadãos. Então, assim, há uma distorção. E, Roberta, na verdade, eu acho que a gente não deveria pegar esse exemplo, da forma como ele está, como um alicerce para entrar numa... É que o teu comentário ele inicia por uma premissa que não se confirma. Na verdade, o Exército não tem opção de dizer não quero ir ou isso não é atividade para o Exército. O Exército é um órgão que apoia o presidente da República. Que é o presidente da República assinou um decreto, eles não têm de dizer não quero, não vou. O que o general está fazendo, quase que eu li como um apelo, né? Porque, também, na verdade, eu li assim. como um apelo às entidades civis, que se as entidades civis não fizerem nada, de nada vai adiantar o Exército lá fazer. Mas não está adiantando. Não, lógico que não está, porque é uma roda viva. De onde tu tira um bandido, surge outro, porque os elementos que geram os bandidos, esses continuam. Se, na verdade... Pelo que eu entendia da fala dele. Na verdade, se entra numa... Eu conversei com pessoas que são cariocas e que já entraram em favelas e comentam de situações do tipo... entram só, por exemplo, com carro público, assim, que tenha distintivo, que são autoridades públicas, aí tu pode entrar na favela, o tráfico abre, então deixa tu entrar. Tu não pode olhar para as pessoas, tu tem que andar de cabeça baixa. Entraram em escolas e questionaram escolas públicas e perguntaram por que as crianças não estão brincando no pátio da escola? Ah, porque o tráfico não deixa. O tráfico entra, eles brincam ou eles jogam futebol, eles fazem atividades e as crianças têm que ficar dentro. Quer dizer, são realidades que quando a gente escuta de pessoas que vivenciaram ou vivenciam isso, é chocante. E isso nós aqui gaúchos não conhecemos. Conhecemos, sim. Pois é. Nós conhecemos, pois sim. É. Não é nesta proporção, até porque nós estamos falando de Rio de Janeiro, esta proporção, isso já não se combina. E a propósito, nós estamos vivendo muito isso aqui. Não adianta tapar o sol com a peneira, porque estamos vivendo e é uma escola, isso né? muito. Hoje o Rio Grande do Sul é considerado uma escola do Rio de Janeiro. Não, pode falar. Na realidade, o que eu acho importante, assim, que deixar muito claro é que nós temos que, agora que temos o voto à nossa disposição, que a gente preste muita atenção nas políticas de segurança pública que esses candidatos estão nos propondo. Isso é muito grave. Falando em segurança pública, todos os senhores devem ter conhecimento do que aconteceu no dia de hoje, nesta sexta-feira, à tarde, em frente a um shopping da cidade, na Zona Norte, quando três homens assaltaram, né, ou tomaram de assalto uma mulher que estava dentro do seu veículo, esperando a sua irmã que estava no shopping, e ele chegou nela, tirou ela do carro e quando foi entrar no carro, deram um tiro nele e ele morreu. Os outros caíram, fugiram, aí teve polícia, prenderam outro e tal. Isso não é guerra de tráfico, não. Isso não é guerra de tráfico, não.
Isto é alguém, um cidadão, a minha cabeça viajou, tá? Um cidadão que deveria estar por perto, que usa uma arma, deve ter porte de arma e tal, e que cansado, ou mesmo na hora, achou que tinha que fazer alguma coisa. Mataram o cara, ninguém sabe quem matou. E tomara que não saiba. É isso que eu quero dizer, tomara que não descubram. Tomara que não descubra. A vítima já disse, Ou não seja, sei, não vi. Procurar testemunhas, todo mundo, não sei. Ninguém viu, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém viu. Sabe qual é a alusão que eu fiz? Porque eu fiquei avidamente acompanhando isso. Isso foi às 14h30, que saísse o nome, porque foi bem como tu narraste. Ela foi entrar no carro, 3 assaltantes. Ela estava no carro, o cara entrou, tirou. Esse puf, matou um e ele seguiu o caminho dele. Exatamente. Ele foi dando a entender, porque se ele fosse um policial, ele se apresentaria. Exatamente. Que possivelmente ele devia ter um posse de arma para proteção, mas não legalizada. Ele poderia sair preso dali também. Pela posse de. Mas ia se incomodar, mesmo que tivesse algo legalizado. Mas ele saiu. Agora, eu acho que impossível que naquela zona ali não tenham câmeras, dona Maria. Eu acho que nós vamos ter muito rapidamente. Não, mas eu não estou dizendo que não. Mas a polícia, eu vi hoje a entrevista do delegado e tal, o delegado disse, nós vamos ver aí, vamos tentar identificar os outros 2 bandidos, coisa e tal. Tomara que a polícia não identifica, deixa assim. A única informação nova que eu obtive é que era menor. O que morreu era menor. Sempre O delinquente era um menor. Que delinque sempre é menor para não ficar preso, né? Roubando o carro, com 17 anos. Eram 2 ou 3. Então, assim, isso é um sintoma. Sintoma. Desarmar o cidadão. Isso é sintoma. A coisa está ficando muito preta aqui em Porto Alegre. Dona Magda, o Ruxo vai ser contrário total ao que eu vou falar. Só tem 2 saídas. O Iraque teve nessa posição e a Colômbia teve. A situação iraquiana era uma e a colombiana era outra. A colombiana, já cansei de falar, negocia com os chefes do narcotráfico e eles criam polícias do narcotráfico para proteger o cidadão do bem, porque o que pega nós é o craqueiro, o cara que está na esquina, o ladrãozinho. Esse é o narcotráfico que elimina para você. A segunda situação iraquiana é contratar. Essa pode ser uma loucura, mas loucura é morrer as pessoas. É contratar empresas de segurança americana que têm exército de mercenários. Sim. Isso aí não tem morro para eles, não tem o carinha do morro. Esse aí termina com tudo. E empresas israelenses que dão o toque que esses caras têm que levar. Senão o Rio de Janeiro vai virar o quê? Exatamente isso. Olha aqui, como é que é? Desgosto, qualquer opção. Não. Falar com o secretário de segurança. Eu tô quieto. Eu só dizendo assim, que eu acho que se fosse para fazer isto, eu acho que poderia ser empresa brasileira. O que eu estou dizendo é que essa empresa americana também não teria legitimidade para fazer isso. Mas aqui, é nesse sentido que eu estou dizendo. Não há como operacionalizar, tu trazeres uma empresa para fazer isso. Foi isso que eu estou dizendo. E se fosse para fazer isso, poderia fazer com a empresa brasileira, que teria competência também. Só se for ditadura. Mas eu acho que dá para fazer hoje um contraponto, porque quando eles querem realmente meter a mão, eles conseguem. Hoje a Operação Cronos mostrou isso, né? Foram mais de 640 apreensões, né, de homicídios e feminicídios. Então, como é que no se Brasil, explica? Né? No Brasil, nos Estados. Mas isso não terminou. Não terminou. Isso foi bom, porque estou mostrando que a Lei Maria da Penha tem que ser aplicada. Porque assim, duela quem duela, gente, como se diz outro. Não dá mais. Todo dia tem uma mulher morta por um... Desculpe, bosta! Opa! Essa é a expressão. Essa é a expressão. Dona Marta. O sujeito que mata uma mulher, o sujeito que mata uma mulher porque terminou a relação ou está com ciúmes, desculpe, essa é a definição. Não é homem. Dá um tiro, um tapa numa mulher, não prova que ninguém é homem. Prova que não é. Porque o homem de verdade senta para conversar. E se for tomadas resoluções, tomam resoluções, cada um cuida da sua vida. E se não houver acordo, que se discuta na justiça. Agora, dá um tiro numa mulher, dezenas de mulheres entram todos os dias desesperadas na delegacia da mulher lá. A doutora Tatiana Bastos tem que fazer escolha de Sofia. Porque tem mulher, disse pra mim, tem mulher que se eu deixar sair dali vai morrer. O companheiro dela, não sei quem, já deu um tiro não sei quem, já não sei quem, sabe? Gustavo, e aí tem mandato de prisão na rua, tem medida protetiva. A polícia agora perdeu a paciência, botou a polícia na rua, vão prender. Quem não cumprir medida protetiva, tá preso.
Eu peço licença só para voltar ao assunto do Rio. Nós estamos com telespectadores do Rio de Janeiro nos assistindo nesse momento e falaram o seguinte, que hoje tropa de elite do Exército, chamado Os Fantasmas, chegaram ao Rio e assumem linha de frente nessa intervenção. E eles dizem que o Rio realmente está em guerra e esse Exército vai resolver. E eu vou dizer uma coisa para você. Tinha imagens hoje da moradores do morro protegendo e escondendo os bandidos. Claro. Tinha imagens hoje. Olha só, esse pelotão de elite vai subir o Morro do Alemão. Vai ser uma varredura. O que mudou? E antes que digam, mas vai morrer inocente. Vai, já estou antecipando aqui, vai morrer inocente. Claro que vai. Mas nesse momento, infelizmente, essa situação é inevitável, assim como vai morrer também soldados. Né? Mas o que mudou, e nesse ponto é de certa forma positivo, é que antigamente, há uns 10 anos atrás, o tráfico cuidava da comunidade, protegia a comunidade, dava Mas educação. eu acho que ele continua protegendo. Agora, Roberta, eles estão em situações que, segundo o que eu sei de informações de bastidores lá, a comunidade pede desesperadamente, em off, que retirem essas pessoas. Roberta, então, essa é uma mentira, Roberta, que os próprios traficantes espalhavam. Eles davam uma coisa aqui, davam uma coisa ali, mas exigiam trabalho das pessoas. E os traficantes, por muito tempo, tentavam se passar por Robin Hood. Eu trabalhei na reportagem da TV Manchete muitos anos lá no Rio de Janeiro. O Marne Barcelos fez programas por muitos anos lá na Rádio Tupi. A gente sabia como é que era. O morador não tinha alternativa. Ou ele obedece ao traficante ou ele está morto. Por isso que essas pessoas que socorreram esses traficantes, eu tenho minhas dúvidas se essas pessoas devem pagar. Só que tem uma coisa, eles já mataram 3 soldados do Exército. Eles vão subir atirando. E como você falou, esses grupos de operações especiais não são treinados para guerrilha urbana, são treinados para guerra. Para matar mesmo. Eles vão atirar com bala do tamanho de uma caneta Bic. Ontem foram mortos 8 traficantes. Sim. Teoricamente, em represália, a morte desses 3 foram presos 3. E a operação é muito... Não está se fazendo uma crítica à operação do Exército, pelo contrário, o Exército tem feito o que se diz que a fonte geradora não para. Essa notícia que ela nos traz eu nunca disse isso. Eu acho que o Exército está sozinho. É isso que o general disse. Essa operação Cronos, já é uma operação da Polícia Civil, ela ocorre simultaneamente em 16 estados, que é exatamente isso, que é a única coisa que vai funcionar, porque tu matar um, matar outro, como aconteceu hoje, é um círculo que não termina. Agora, essas operações é onde tu pegam dezenas e centenas. Então, se pretende nessa operação Cronos, por exemplo, já pegaram 650, né? Chegar em mais de 1.000 pessoas que têm mandatos na rua. É que não terminou, né? Não terminou. Eles ainda... Espera-se que nas próximas 24 horas... Foram 5.000 policiais para a rua. Então, nessas operações que eu acredito, e não coisas isoladas, a gente sair sábado de noite ali cheio de boa fé e tentar prender alguém, que não resolve nada. O que tem também, acho que a Roberta. A Roberta falou sobre informações. A verdade e agora o Dudu estava comentando comigo, que o Dudu faz programa junto com a gente, o Dudu estava comentando comigo que esses mototaxistas, que é a coisa mais nova que tem no Rio de Janeiro, agora, que isso leva as pessoas, sobe morro, desce morro, eles estavam recolhendo os bandidos feridos. Entendeu? Então, há controvérsias. Sim. Se a comunidade quer que eles saiam, há controvérsias se eles são protegidos pela comunidade. O que eu gostaria só de deixar muito claro para o telespectador o meu ponto de vista nesse momento é como quando tu tá com um filho rebelde, que ele tá muito rebelde. Tu tem que pegar firme e dizer, o teu lugar é aqui. Ou tu vai me obedecer, ou tu vai me obedecer. Depois se acomoda e aí a gente busca direitos humanos, organiza a casa. Aí a gente entra com todo o resto do staff. Não quer dizer que a gente não tenha noção que ser radical nesse momento é ser radical. E tem ônus e bônus no radicalismo. Então, isso eu gostaria de deixar... Doenças graves só se cura com remédios fortes. Só um pouquinho. Essa menina tem alguma coisa para dizer há horas. Não consegue. É a opinião do nosso telespectador Renato Souza, de Carazinho. Ele diz, estamos em uma guerra civil. Só não vê quem não quer. Sinto muito, mas essa é a triste realidade. Falando em triste realidade, guardadas as devidíssimas proporções, eu quero dizer aos nossos telespectadores que o atualidades@pampa.com.br está incomunicável. Porque aconteceu alguma coisa, que fizeram um voodoo aqui nesse computador, o computador não respira mais.
nem uma luzinha. Já fui lá embaixo da mesa, já bati com a cabeça, vocês não ouviram porque eu bati com a cabeça. Fiz, investiguei e tal, os fiozinhos estão tudo certo, não está funcionando. Então, não fiquem bravos, não mandem e-mail, porque nós não estamos recebendo e-mail hoje. É só o WhatsApp com a menina Alice. Deixa o Mário falar. Hoje é um dos dias mais importantes da história desse país. 24 de agosto do ano de 1954. Dias antes, na rua Toneleiro, quase esquina com a Hilário de Gouveia, no Rio de Janeiro, bairro de Copacabana, andava, voltando para sua casa, o então jornalista Carlos Lacerda, acompanhado de um major da Força Aérea Brasileira, chamado Rubem Vaz, que se ofereceu ao Lacerda para protegê-lo, para fazer a sua segurança pessoal. O jornalista Carlos Lacerda disse simplesmente: não quero, mas eu insisto com o senhor e vou ficar do seu lado, vou fazer a sua segurança. Naquele momento, passam 3 pessoas, atiram, matam o Major Vaz e dão um tiro no pé de Carlos Lacerda. Isto detona o governo Vargas. No outro dia, Carlos Lacerda vai para o seu jornal Tribuna da Imprensa, ele era um excelente jornalista e destrincha tudo isso. Ele vinha atacando o governo Vargas desde o início do governo, desde a sua eleição direta, porque ele foi eleito pelo povo brasileiro. Os generais, as Forças Armadas brasileiras, na época, chegam ao presidente: presidente, o senhor tem que renunciar. O senhor tem que renunciar, eu não vou renunciar, não vou renunciar. E fica aquela confusão. Alzirinha Vargas, a família toda, a dona Darcy Vargas, todo mundo, aquela preocupação, e o Getúlio em depressão. Prova-se que Gregório Fortunato, assessor especial, um homem aqui de São Borja, aqui do Rio Grande do Sul, Gregório Fortunato, teria sido o mandante deste crime que foi imputado a Getúlio, porque Getúlio era o chefe dele. A partir daquele momento, Getúlio diz para os seus generais: só saio do Palácio do Catete morto. Ele sobe para o seu quarto e ouve-se na madrugada, às 5 horas da manhã, um estampido. Ele dá um tiro exatamente no seu coração. Morre Getúlio Vargas. No outro dia, quando as rádios, o Repórter Écio naquela época, os grandes locutores, os noticiários, anunciam para o Brasil o suicídio de Vargas. Mataram Vargas, mataram Vargas, mataram Vargas. As lojas, a importadora americana foi destruída em Porto Alegre, as rádios foram destruídas, a rádio Farroupilha foi queimada, a rádio Difusora foi queimada e a rádio Gaúcha não foi, por causa de um cidadão chamado Adroaldo Guerra. Desencadeia-se uma verdadeira tempestade política no Brasil. Assume o vice, o senhor Café Filho. Esse incidente mudaria a história do Brasil. Esse incidente que foi causado justamente pelas forças que não queriam que o Getúlio, inclusive, criasse a Petrobras em 1953. Eu ouvi o discurso e li o discurso do senhor Getúlio Vargas na criação da Petrobras. Grandes forças determinaram a queda de Getúlio. Então, eu estou apenas recordando às pessoas a importância do dia 24 de agosto na história do Brasil. Getúlio Vargas e o seu suicídio. E o interessante é que anos depois, seu filho se suicida e anos depois, seu neto também se suicida. Que tragédia. Foi agora, né? Foi agora há pouco. Marlene, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos uma telespectadora que é a Berta. Berta é um doce de pessoa, nos conhecemos assim pelo WhatsApp, pela televisão, enfim. E aí, nós estamos aqui dizendo aquelas coisas que estamos dizendo. Daqui a pouco ela diz assim: cai a última reserva moral da atualidade. Eu disse: o que será que eu disse? O que aconteceu? Fiquei, olhei. Por causa do chá? Ela botou assim, ó: eu disse que Marne tomando chá de coca caiu a última reserva moral da atualidade. Eu vou explicar para vocês. Não é uma brincadeira que ela fez, né? Isso aí todo mundo toma lá, e as pessoas. O Zete, o grande jogador, goleiro na época, tomou chá de coca lá e fizeram o exame e apareceu. Isso é uma coisa comum lá por causa da altitude. Gustavo, serve como defesa dizer que todo mundo fez também, tu matar alguém, dizer que os outros mataram também, absolve alguém, Gustavo? Eu vou dizer uma coisa pro senhor, o senhor está me agredindo. Seu penachudo. Penachudo. Aí é pessoal, dona Maria. Mas eu quero mandar um abraço para o João Pedro de Bastiani, nosso amigo da cidade de Sarandi, que está nos assistindo agora, é um grande fã da Rádio Pampa e deste programa também. Um abraço, João Pedro. Arruma encrenca com esses maconhados aí que dá.
São vingativos. Tu, Cris, pode botar uma coisa no teu bolso. Essa noite eu sonhei com um porco se transformando... Parou, não vê. Olha aqui, a produção tá dizendo que não tem porco aqui nesse negócio aqui, só tem ganso. O camarão, te acalma. Se aquele mandou abraço, eu vou mandar abraço, porque hoje eu me emocionei. Estava falando com o Zé Wilton Oxman, ilustre conselheiro tricolor, e aí ele me contou a rotina da sua casa, que ele se atreveu, está vendo um outro canal lá pela 7, e a minha querida Zóia irrompeu pela sala dizendo: tu ainda não botaste no Atualidades. Ao que ele imediatamente trocou o canal e fez como faz todos os dias. Ele é galinha? Ficou nos assistindo. Então, o seu Zé Wilton Oxman, um abraço. E a minha querida Zóia, que nos dá esse prestígio diário. Um beijo forte. O Zelinho, nem pensa em trair a gente, Zelinho. Você é da turma no grupo. Presta atenção no serviço. Olha, Zelinho. Não fala Olha. Não fala meleca. Não mexe com a gente. Quero falar de Tu poderá ter muito a perder. Quero falar de uma opção de lazer para esse final de semana. É uma apresentação de um clássico da ópera, que foi montado pela OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Então, com leveza e bom humor, a opereta A Viúva Alegre, de Franz Lehár, pode ser conferida no sábado, às 8h30 da noite, e no domingo, às 5 da tarde, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. O elenco tem regência de Evandro Maté, e o espetáculo ele conta com a participação do coro sinfônico da OSPA e também do balé da Vera Bublitz. Bom, uma boa opção. É uma boa opção. Já que tu falavas em clássico, não vamos esquecer que nós estamos entrando no mês de setembro, dia 23, no Gigantina, no Esporte Clube Internacional, tem um grande show, um grande espetáculo de Andrea Bocelli, que talvez não tenhamos a possibilidade tão cedo de tê-lo aqui de novo. E se você ainda não comprou o seu ingresso, seu convite, se não reservou sua cadeira, enfim, vamos lembrando que assim, parecia muito distante. O Andrea Bocelli vai cantar só em setembro. Setembro é agora. Então, assim, se você, assim como eu tô dizendo isso pra vocês porque eu ontem providenciei os meus. Terminou agosto, então não esqueça. Quanto é o ingresso? Depende, Chicão. O que tu comprou? Eu comprei com um grupo de outras pessoas, compramos um camarote. Eu admiro a pergunta do Chicão. Até me constrange. Eu acho que o telespectador gostaria de saber. Sim, mas é que tem muitos, Chicão. Não e dá até estranho que a Dona Alice ainda não tenha trazido essa... Que a Dona Alice não tenha trazido, mas vai trazer. Não, mas amanhã a gente tem isso. Segunda-feira a gente tem isso. Não, a gente já falou. Não, a informação, sim, mas ele quer curso, ele quer prestação de serviço. É que depende, tem um... Que nem eu vou fazer agora, prestação de serviço. Então faça essa prestação. Vai lavar o quê? Eu tinha 10 notícias que eu selecionei, uma é boa e 9 ruim, vou dar boa. Por favor. Vou dar boa. Olha, não, eu quero dizer que eu vou precisar das tuas ruins também, porque eu tô sem computador. Pois não. O Ministério do Planejamento com a FEBRABAN fechou um acordo para que o PIS-PASEP, porque injetou 4 bilhões e 700 mil na economia em agosto, mas tem 8 bilhões para serem retirados e a maioria do povo não sabe que tem esse benefício. Então, a FEBRABAN fechou esse... A senhora pode ser uma. Não, então... eu era uma. Graças ao meu irmão, hoje eu sei que eu tenho dinheiro para receber. Viu? Então, tá aí, ó. Mas, então, o que fizeram? Esse ministério, junto com a FEBRABAN, fez um acordo para que, então, todos que têm o direito, vê pelo CPF, tendo conta com os bancos privados, será depositado automaticamente. Então, poderão muitos incautos pedir seu saldo quando vê, está com um valor ali, sem saber, que é do PIS-PASEP, então. Então, que o PIS, tem o PIS e o PIS-PASEP. A gente não pode... tem uma diferença. O PIS o PASEP é de servidor público e o PIS é aqui da empresa privada. Exatamente. Então tem que consultar as duas. Eu fiz isso. Quando meu irmão me falou, eu fui no site da Caixa, botei ali meu CPF, não sei o quê. Não, aqui não tem nada. Tava rica, não? Não tinha nada. Eu digo, que meu irmão ficar me passando no caô. Aí eu digo, não, Banco do Brasil. Tá no Banco do Brasil. Velho, não vai ter guri pobre nos próximos dias. Fala. Desculpa. Não, fala. Mudando um pouco, então, para o judiciário, né? Após 3 sessões do STF discutindo a questão da terceirização da atividade fim, mais uma vez não tivemos o deslinde desse caso. Foi prorrogado para quarta-feira a continuação desse julgamento. Mas, por enquanto, estão em 4 votos a 3. 4 votos no sentido de possibilitar as empresas terceirizar tanto a atividade fim quanto a atividade meio.
Eu acho bem coerente essa decisão. Tomara que eles autorizem, porque eles estão seguindo a nova lei trabalhista e a própria nova lei que rege a lei das terceirizações. Eu sou realmente favorável que a livre iniciativa seja permitida e que tu possas trafegar o teu negócio de forma livre e que cumpra a legislação, porque a legislação, quando define a terceirização, ela compõe uma série de ônus e bônus. Então, tomara que vença a terceirização pela atividade fim. Dona... Acho que está mais do que na hora. Muito constrangido, vou discordar da doutora Roberta, até precisar. Aliás, está discordando dela hoje em tudo, hein? Mas a ideia é discordar. Não é em tudo, seu Mário, não é em tudo, não. Não, porque já não está com uma conversinha que está Se fizer o checklist, não discorda em tudo, não. Muito pelo contrário. Mas, doutor Ruschel e Marne, a discordância faz parte da democracia. Sendo com elegância, tudo certo, não é? Eu já me trancou. Eu ia xingar a doutora, ela já me trancou, mandou ser elegante. Não cai nessa, não cai nessa, vai fundo. Não cai nessa, não vai nessa. Não, Roberta, não, nós discutimos previamente aqui, a doutora também vai dar a sua opinião sobre ela, está 4-3, faltam 5 ministros votarem ainda, a mostrar como a matéria é controvertida, né? Mas eu sou contra a dona Magda, porque eu acho o seguinte, porque a legislação da terceirização foi criada exatamente para complementar atividades. Por exemplo, eu faço pão, aqui nós fazemos pão, mas precisa que alguém limpe lá as coisas e o pessoal que está fazendo pão não é o pessoal da limpeza. Sim. Essa é a teoria da criação da terceirização. Tu contratar uma empresa que te presta um serviço que envolva trabalho, mas não atividade fim. O que se vai fazer com essa legislação aqui é permitir que eu faça pão, eu contrate uma empresa para vir fazer pão do lado do meu padeiro, só que pagando a metade. Isso é o aviltamento da mão de obra. É a leitura que eu faço da consequência disso. Mas no momento que tu tens, né, o contingente absurdo de desempregados e de empresas que gostariam, porque o verdadeiro empregador desse país é a micro, pequena e média empresa, não é a grande empresa. A grande empresa, inclusive, ela consegue seguir com toda a legislação em dia, né? Então, isso é uma forma de possibilitar negócios. Vamos deixar as pessoas negociarem. Por favor, vamos deixar as pessoas negociar. Eu acho que a gente tem que acabar com essa frescura no Brasil. Essa relação laboral no Brasil é cercada de uma hipocrisia, de uma babaquice sem tamanho. Todo mundo quer fugir para os Estados Unidos, quer ir trabalhar na Inglaterra, na França, na Espanha. Lá não tem 13º, não tem fundo de garantia. As pessoas não tem licença maternidade, licença mãe do Badanha, licença paternidade, licença amante. Não tem essas bobagens, todos esses penduricados. Todo mundo quer ir trabalhar lá, tem emprego. Sobrando, não, mas tem bastante emprego. Por quê? Porque a coisa é simplificada. Aqui é PIS, PASEP, FGTS, F não sei o quê, Fundef, o diabo que o carrega. É muita porcaria. E tudo quebrado, porque tudo quebrado. Desviaram dinheiro. E outra coisa, não, e aí tem as jabuticaba, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, tudo jabuticaba, troço que custa bilhões por ano, que nem deveria existir. E vou avançar mais. Existe uma decisão do STF que acaba atrapalhando de forma constrangedora tudo isso. O STF está decidindo a relação laboral. Tá bom. Sabe o que o STF decidiu? Que o órgão público não é responsável pelos direitos trabalhistas, pela inadimplência dos direitos trabalhistas de empresas terceirizadas que participam de licitações públicas. Olha a várzea. O sujeito monta uma empresa, um papelzinho, pega na gaveta, vou montar uma empresa. Tá aqui minha empresa. Chega lá, participa de uma licitação com preço desse tamanhozinho. Sim. Ganha a licitação. Aí trabalha 3 meses, não paga os funcionários terceirizados, vai embora. O órgão público que contratou não tem nada a ver com isso, segundo o STF. Quer dizer, então que preocupação é essa? Então, quando a gente fala terceirização, sim, por que eu não posso ser demitido e arrumarem um apresentador aqui na esquina que ganha metade do que eu? Vai ser difícil, mano. Consegue. Aí bota o cara aqui a trabalhar. Esse cidadão vai trabalhar para uma empresa terceirizada que loca ou vende apresentadores. Esse cara vai ter os direitos trabalhistas. Óbvio.
Sem dúvida. E o Ele vai ter os direitos trabalhistas. E outra coisa, onde eu estou trabalhando... É incrível que tu esteja defendendo isso. Aonde eu estou trabalhando, essa empresa, aonde eu estou trabalhando... a extinção dele mesmo. A empresa que me contratou... Sim, mas olha bem, a empresa que me contratou como terceirizada, ela é corresponsável. A lei é clara. Doutora Roberta milita na Justiça do Trabalho, sabe? Então tá garantido o salário. Ah, mas tem um tubarão que está vendendo mão de obra. Quanta gente está pedindo para ter a mão de obra dele vendida num país que não tem emprego? Concordo. Temos um recado aqui. Bancada querida, boa noite. Além das notícias dadas com muita propriedade e conhecimento, a família aqui reunida juntamente com o nosso tradicional chimarrão dá muitas risadas com as brincadeiras de vocês no programa. O nosso carinho, respeito e admiração por todos. Laerte, esposa Raquel e filhos Tiago e Lara, de Montenegro. Um beijo para essa família. Para toda a família. Deixa eu ver, o Ayrton, tu queres te manifestar? Não quero. Já que a Alice falou do nosso telespectador e da família, eu gostaria de lembrar a todos que hoje é o Dia da Infância. E eu gostaria de pegar esse mote para convidar todos nós que vamos ter agora esse final de semana, junto às nossas famílias e quem puder com os seus filhos, que deem atenção verdadeira às suas crianças. Atenção verdadeira num mundo que a gente está o tempo inteiro sendo convidado a dispersar nossa atenção pelas tecnologias, é difícil. Então, que a gente olhe mais para as nossas crianças, que a gente escute mais as nossas crianças, perceba o quanto é importante, às vezes, uma conversa, o quanto a gente aprende escutando, escutar a criança, valorizar. Às vezes não está no brinquedo, não está no passeio, não está em riquezas. Tá? No dia a dia, nas coisas simples, guardar um tempo para encontrar de verdade o seu filho, as crianças. E quem não tem filhos, que possam fazer isso com sobrinhos, com vizinhos, enfim, que a gente possa olhar e escutar de verdade as crianças. Ô Marne, o Nilton Zambujo está fazendo uma pergunta aqui, que é o seguinte: os tiros da Rua Toneleiros teriam sido disparados por um delegado de polícia. E disse que tem esse boato. Ele pergunta, existe fundamento? Isso realmente chegou a ser fundamento? Eu sei que quem determinou isso foi o Gregório Fortunato, que fez essa armação contra o Carlos Lacerda. Mas na sequência do que falou aqui a Roberta, eu apenas quero me congratular pela lembrança dela, falando dos filhos e falando da criança. A criança é muito mais sábia que o adulto. A criança, ela exorbita da sinceridade. A criança não mente. A criança não mente. E eu quero dizer... E às vezes é constrangedor. A gente viu ontem o bilhetinho de um... Eu só gostaria... O senhor Vitorino não deixa... não deixa. Vitorino não deixa de falar, Mário. Ele quer falar do porco. Pronto, parou, Mário. Tá muito autoajuda. Né? Bom, eu vou falar do Ivan Lins. A Marieta Severo está fazendo um filme que se chama Aos Nossos Filhos, que é uma música, junto com o Cláudio Lins, que é o filho, é uma música maravilhosa que foi composta pelo Ivan Lins, que diz o seguinte, um trechinho: perdoem a cara amarrada, perdoem a falta de abraço, perdoem a falta de espaço, os dias eram assim. Elis Regina cantava isso como ninguém. Divinamente. E era tão maravilhoso. Eu conheci o Ivan, conheci a Elis muito, conheci a Lucinha, conheci todas essas pessoas pelos anos lá de Rio de Janeiro e de São Paulo, mais de 20 anos. Então, eu conversei muito com essas pessoas. E o Ivan Lins tem uma sensibilidade extraordinária. Ele é um grande pai, é uma grande figura, uma grande personalidade. Somente alguém com muita sensibilidade pode criar um verso como este. O que falta numa criança é o abraço. Mas quem tiver a oportunidade de estiver na internet, baixe a letra desta música. Baixe só a letra e leia a música, se não quiser ouvir a melodia. E quem quiser se dar o segundo presente, baixe a interpretação de Elis Regina 1 mês e meio antes de morrer, num especial, cantando esta música, onde ela termina também em lágrimas, né? Já estava naquele processo todo de autodestruição dela, né? Mas ela faz uma interpretação que, olha, isso faz mais de... Ela morreu em 82? Exatamente. E isso fica na retina da gente, é inesquecível. Quem quiser se dar esse presente... O Ivan Lins... Regina é uma coisa... O Ivan Lins é um artista muito especial. Ele foi no ano retrasado, aqui na Festa da Música,
Ele tem uma Humilde, fã aqui em simples. Porto Alegre, uma menina deficiente visual, que canta, a voz da menina é um canário. A menina é espetacular cantando, uma menina que mora em Alvorada. E um grupo de amigos me procurou. Olha, essa menina é vidrada no Ivan Lins, adora as músicas dele, é fã dele. Tem um jeito de fazer um encontro? Eu digo, tem. Falei com o Ivan, assim, pô, tem chance de... Não, ele disse pra mim, não tem. Eu que quero a chance de conhecer ela. E aí eles levaram a menina lá no Hotel Plaza São Rafael. O encontro foi emocionante. Quem estava em volta chorou. Ela cantou uma música do Ivan Lins, dos primeiros discos dele, que ele não lembrava mais. Ele disse, eu não lembrava mais a letra dessa música. A menina cantou a capela. E a menina tem uma voz linda. Assim, foi daquelas coisas emocionantes que a gente tem na festa da música. Os momentos únicos. Essa foi uma delas que eu não vou esquecer mais. Eu confesso que fiquei fungando. Por sinal, na Festa Nacional do Disco, os melhores momentos são esses que vocês criam, né? A informalidade, né? Eu só queria mandar um abraço pro Jerônimo Jardim, nosso querido amigo. Grande Jerônimo Jardim. Muito amigo do Ivan Lins. Jerônimo, um abraço. Nunca mais vi o Jerônimo. Eu encontrei o Jerônimo... Doutor Jerônimo Jardim. Advogado agora? Advogado. Mas eu encontrei o Jerônimo não faz um mês na casa do Luiz Coronel, no aniversário do Luiz Coronel. Ele está bastante fragilizado, né? Ele, a esposa dele também, estão os dois muito fragilizados, estão com a saúde bem fragilizada, mas... Jerônimo Jardim, né? E é uma grande figura, né? E é uma grande figura, pessoalmente. Dona Magda, a gente tinha dado a notícia... Deixa a Luciana falar. Nós já falamos 10 vezes antes e ela está esperando, bem educada. Na verdade, eu queria fazer um comunicado que Porto Alegre está recebendo agora a Experimento Intercâmbio, que é a precursora de intercâmbios no Brasil, lá na Nilo Peçanha, 1700. Mas o melhor de tudo é que segunda-feira, para fazer essa inauguração, ela vai estar contando lá, recebendo no Instituto Ling, o Amir Klink, navegador, primeiro a atravessar o Atlântico Sul e já escreveu 6 obras a respeito. E qual vai ser a discussão do tema, junto com os principais diretores de escolas e interessados no assunto? Falará sobre a vivência internacional, contribuindo para o desenvolvimento e autonomia dos nossos jovens. Então, mas é específico? Quem pode ir? Como é que faz para ir? É só chegar lá no dia, na hora? Na verdade, tem que entrar em contato com a Experimento Intercâmbio de Porto Alegre e dizer do seu interesse. Intercâmbio aqui em Porto Alegre e o interesse de participar dessa... O Amir Klink faz... Ele, quando fala, é bárbaro. Ele fez uma vez, ele foi convidado... Foi palestrante convidado num dia do médico, no mês de outubro, aí, de algum ano que eu trabalhei. E eu fiz para a Unimed que trouxe ele. Ele é fantástico, né? Mas tem algumas coisas que não se adaptam. Por exemplo, assim, aos públicos, como o Bernardo, por exemplo, que é palestrante também. Ele tem uma história de vida, já a do Amir já é uma coisa bem mais introspectiva. E ele também o jeito dele falar. É o jeito dele falar. É para quem fica 6 meses preso num barco. Sozinho? Sozinho, preso num barco, né? Eu me lembro que o Fernando Collor de Mello... Imagina a força mental. Fernando Collor de Mello me disse isso. Eu sentado na mesa dele, na casa da Dina, ele me disse exatamente as palavras que eu vou repetir para vocês. O Fernando Collor de Mello. Ele disse, me deu o livro de presente, o livro do Amir Klink para ti. Ele disse assim, esse livro, eu quero que você leia esse livro, que você vai lembrar sempre de mim. Porque aqui diz o seguinte, vou ficar 6 meses... preso no gelo, mas um dia o gelo vai derreter e eu vou sair. E você ainda vai me ver de novo na política brasileira. E ele volta como senador de novo e vai ser reeleito senador de Alagoas. Não estou falando dos problemas todos que a gente já sabe. Falando nisso, eu gostaria de dar um presente para o senhor Vitorino. Parou. Gostaria de dar um presente para o senhor Vitorino. Não me ajuda. O livro do Zé Disseu. Não. Ele está lançando no Rio de Janeiro um livro de memórias. O livro número 1, diz que tem o segundo, né? No Circo Voador do Rio de Janeiro. Tá. O Circo Voador? Mas assim, ó, ele vai contar as coisas ou ele vai enfeitar as coisas?
Ele é muito leal. Leal. Dona Magda, Deixa a Alice falar. Não, isso todo mundo tem que deixar, não. Todo mundo tem que deixar. Só porque eu sou comportadinho. Depois é tu. Fala, deixa a Dona Alice, depois eu prometo que é você. É que eu tenho um recado que é principalmente para o pessoal lá da região sul do estado. É que está ocorrendo a Semana do Folclore em Bagé. E esse evento está comemorando 10 anos e ele está com diversas atividades culturais envolvendo o Brasil e o Uruguai. São atividades com entrada franca. Então, quem tiver interesse pode entrar lá no site dosul.com.br, que tem a programação completa desse evento que tem como objetivo valorizar os artistas locais. E agora, senhoras e senhores, com a palavra, o doutor Ayrton Rocha. Muito obrigado, meu público. Muito obrigado, meu público. Deixa eu mandar um abraço. Ele vai falar. Olha aqui, é bem rápido. Eu já devolvo. Olha aqui, ó, poucos momentos me emocionam na vida como receber uma cartinha. Não tem... Porque a gente imagina, uma cartinha primeiro passa pela... Pegar o papel, escrever, Deixa o oficial de justiça chegar com o... Que grosseria, né? Que sujeito grosseiro. Então, ela mandou uma cartinha, eu vou assim, ele, né? Calma, explica, cara. Dona Aida, não, ela não quer que explique. Ela me fez um pedido que eu vou atendê-lo e ela pediu que não tornasse público para não lhe causar constrangimento. Desculpa. Então, é uma cartinha escrita à mão, coisa mais querida, Dona Aida Gabriel. Do alto e da sabedoria dos seus 85 anos. Que então maravilha. não pode existir coisa mais linda que uma homenagem a isso aqui. Vou lhe dar retorno. Não, e outra coisa, né? E uma homenagem pra nós, que é uma pessoa que assiste o nosso programa. Lógico, né? sempre Sabe das coisas boas, uma pessoa com 80 e poucos anos já tem uma vivência, sabe bem o que é bom, o que não é. Não discorda de mim. Magda, eu também tenho meu jabá aqui. Então, Jabá. Acabei de receber o comunicado aqui, quero mandar um abraço para a doutora Denise Nastigal Luz, que veio de Pernambuco, onde ela é professora da Universidade de Pernambuco e acaba de ser aprovada com louvor pela banca da PUC como doutora em Direito. Acaba de ser aprovado. Então, eu quero mandar meu abraço aqui à doutora Denise Luz e os meus parabéns. Quero também mandar um abraço para o Dino Veiga, amigo do nosso André Matias, aqui da Rádio Pampa, que é telespectador do nosso programa. E, por último, quero desejar ao meu primo Alberto Vitorino um bom descanso. O Pai do Céu está esperando você. O que foi, Manu? Não, é que essas coisas assim... Não faz bem. Vamos ver quem é que tem a gordinha mais bonita. Eu quero agradecer ao meu amigo Eduardo Esfógio, que preparou um fondue, porque ele sabe que eu gosto de fondue. Fondue é comida dos nobres franceses para mim hoje, mas infelizmente eu não vou poder ir, porque já estou comprometido com uma janta com uns amigos meus no Press, que é o meu restaurante ali da Pá de Chagas, favorito para sexta-feira. Pode ir lá, pessoal, é dele o restaurante, vocês podem ir lá comer e botar na conta. Tá liberado. É dele, ele disse que é dele. Fala, Marcos. Eu quero agradecer o que mandou uma carta também, o seu Júlio Sérgio Moura Silveira, do bairro Petrópolis. Ele disse que quando eu escrever um livro, ele vai comprar o livro. Muito obrigado. Quando escrever o livro? Ele vai comprar o livro. Como é o nome dele, perdão? Júlio Sérgio Moura Silveira. Bom, senhor Júlio César Moura Silveira. Foi difícil para mim, eu estou com uma carga emocional muito grande, porque eu escrevi 3 capítulos quase finais do meu livro, onde mostra o nível dos sonhos que um homem pode ter, o aniversário dos sonhos que foi em Punta del Este em 2015. Até liguei para ti sobre a Atualidades Pampa, que nós fizemos aqui. Então, agora escrevi um livro, Magda, é uma coisa interessante. A gente fala na televisão, a gente fala, mas escrever um livro por volta ao passado, aquilo ali te dói, mesmo sendo coisas boas, é uma carga muito forte, sabe? Eu saí de lá assim, menos 20 quilos. Eu quero deixar registrado neste programa o nosso apelo ao Marne Barcelos para que ele efetivamente escreva um livro com todas essas histórias maravilhosas e esse privilégio que ele teve de viver momentos tão emblemáticos, mas que ele o faça. Porque o JK me deixou e não escreveu o livro. E a parte da maconha, Gustavo? Vamos botar no livro. Eu achei não, é sério, deixa ele falar. Que a Carla Krieger botou no Instagram sobre a tua figura, Mari, que ela aprende diariamente contigo. Isso é uma das coisas que não tem preço. Todos nós aprendemos. Tu aprende sim. Deixa ele falar.
rápida história. A Rádio Pampa, que é uma rádio que se ouve no mundo. É, verdade. Hoje ligou, tem participado uma moça, uma gaúcha que está morando no Estoril. No Estoril, ali em Cascais, né? Maravilhoso ali. Morei ali no Hotel Maia. E perguntou se eu tinha um restaurante para indicar. Eu indiquei o João Padeiro. Ai, que bacana. O João Padeiro, que é um restaurante muito bom, que se come um badejo realmente maravilhoso. Ela disse que foi lá no João Padeiro e realmente confirmou que é um restaurante maravilhoso. Eu ia tanto nesse restaurante em Cascais que eu já tinha até uma mesa. Olha. Não que eu pagasse mais nada ali. Eu nunca fui rico na minha vida e nunca tive pretensão Não, mas de ser tu tinha rico, né? a tua mesa mas naquele eu sou lugar. rico de amizades, de amigos, né? Isso eu acho fantástico. A cada lugar que você vai, todos os lugares que eu morei, que eu vivi, as pessoas que eu conheci, tenho certeza que ganhei grandes amigos. E eles se queixam, porque eu nunca mais encontrei. Mas a amizade é a verdadeira riqueza, né? também Existem acho. pobres ricos e ricos pobres. Mas eu te confesso que às vezes quando uma conta no banco assim me Não, mas deixa... é essa coisa que pobre é rico é pobre. Eu sei. Rico é rico! E eu quero ser rica! Eu tô cansado. Eu tenho muita vontade de ser pobre um dia. Faz parte. Todos os dias tá me enchendo o saco. Adorei essa, Gustavo Vitorino. Muito bom, Gustavo. Muito bom. Achei muito Aqui, ó. Parou, não precisa exagerar tanto assim, tá bom. Ô, Magda. Me instruíram, eu não sei nem qual é a piada. Ô, Magda, o Trombadinha tá O provocando. trombadinho, hoje ele tá trombadinho. O Trombadinha tá Hoje ele tá provocando. E o Zé Bonitinho lá também. Zé Bonitinho também. Dá pra falar Essa é a de mim já, bancada. dona Maria? E a Roberta, me chama a Roberta. Não, a Me doutora... instruíram a rima, não quero falar de rir, eu A quero doutora falar de rir. Doutora Roberta, ela me respeita porque eu a respeito. Agora vocês dois são dois E o malcriados. Marley, que Não. Entrada ao Camarão vivo não fez aqui. nada. Camarão, Zé Brigio, Só um pouquinho. Trombadinha. Peraí, só um pouquinho. Até pra brigar, pra bater boca, a gente tem que se organizar. É verdade. Tá, mas Porque daí... se todo mundo fala, eu já não sei quem tá chamando Então eu quem. começo. Então começa. Vocês dois não têm mãe. Pronto. Que grosseria! Ô, João, Vamos falar agora, de coisas, que pena. Agora é sério. Magda, agora é sério. Deus, às vezes é injusto com as pessoas. Às vezes? É mesmo, olha o porco. Festival de Cinema de Gramado, amanhã na Red Carpet, na Carpetita, vai ter 4 mulheres para cada uma, mas mulher mais linda do Rio Grande do Sul. E o Ruxo vai estar com a patroinha. Mas baixou. O Ruxo não vai poder ir. E o Ruxo não pode ir. Mas baixou Por antes, boa era vida. 9, 10 para cada um. Tenho Levaram, notícias, os dona paulistas levaram. Tenho notícias, dona Maria. Dê a sua notícia. O féretro sairá que horas? Tem notícias da Caixa Hein? Econômica O Federal. féretro sairá que horas? Exatamente. Ele tá ajudando. O Chicão. Louco Tá, pra perdeu estar gravado. Essa é a assessoria qualificada. Parou. A Alice vai ler uma mensagem. Parou. Ai, a minha notícia da Caixa. Vai te abanar, vai te abanar. Notícia dele. A mensagem do João Francisco, de Porto Alegre. Ele diz, não adianta. Quem nasceu pra Vitorino nunca chegará a Marne. Que grosseria! Agora que tu prefere Zé O nome Roberto, desse Zé sábio aí. Colmeia ou Quero Zé o nome. Bonitinho? Alice, me repete o nome desse sábio aí. É o João Francisco. Ô, seu João Francisco. Ô, Chico, Chico. Agora vem chumbo te dá grosso. uma dica. Cuidado, hein? Dona Magda, Senhor, seu Mário. eu quero, já Eu que já nós vou avisar falamos... que depois do seu Marne é a Luciana que vai falar. Eu gostaria E apenas o de fazer Ruxo, um pequeno O mais comentário bonito sobre criança. O Miguel Falabella, o multitalentoso, porque esse tem um talento extraordinário, Miguel Falabella, lançou um livro infantil, vai lançar agora dia 12, né? Tá aqui, multitalentoso. E o livro conta a história de uma menina que ganhou óculos mágicos, uma menina de 7 anos, que ela deveria ver o mundo como deveria ser e não como é. Então ela vê o mundo da forma como o mundo deveria ser. Que ideia maravilhosa do Falabella. Um abraço, um beijo pro Miguel Quero te dizer Falabella. o seguinte, se tem uma experiência ou uma ocasião que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, foi conhecer o Miguel Falabella este ano na Expo Agras. Eu tinha conhecido o Falabella há muitos anos atrás, porque ele é compadre da Miriam Lineira, que hoje é a viúva do César Busato, enfim. Mas ele não era legal, sabe? Ele tem talentoso, tá? Mas ele não era uma pessoa legal. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu saí da Expo Agras apaixonada por ele. Ele fez uma palestra... Eu fiquei pensando assim, como será a palestra do Falabella? Não sabia o que ia ser. Não, ele manteve as pessoas 1h30, primeiro que o teatro lotado, né? Ele é muito legal, gente boa, divertido.
a maturidade deu ao Falabella a única coisa que lhe faltava. A maturidade. A maturidade. Porque ele é uma pessoa excepcional. Ele é um gênio, as obras dele, a gente sabe, são públicas. Mas ele é uma pessoa de um conteúdo, e ele passou um conteúdo para aquelas pessoas que estiveram lá, onde, na verdade, ele tinha um roteiro composto de 10 itens. Perseverança, generosidade, respeito. E assim ele foi contando a vida dele. É budismo? É budismo. Isso é budismo. Eu sei. É budismo. Ele foi contando a história dele desde menino, né? Desde criança, como é que ele fez para ter as coisas, como é que ele passou a acreditar. Sensacional, assim, ó. Foi uma grande descoberta que eu fiz e fiquei feliz de saber que a maturidade trouxe a ele mais era só o que faltava nele. Buda ou iluminado? Buda ou iluminado. Doutora Luciana, por favor. Agora faz Faz tempo que eu não ouvi uma frase tão inteligente. A maturidade trouxe a ele a maturidade. Exatamente. Profunda. Brilhante. Exatamente. A sua gola tá bonita, hein? A golinha que o senhor tá usando aí. Fala aí. Essa Eu cor acho aí. o Ruxa o canal. Boa pinta, Luciana, Obrigado, atenção, Chica. Vamos deixar o Chicão falar. Mais legal que nem quer o A Falabella. doutora Luciana quer falar. A Luciane vai Vamos falar. prestar atenção. Vamos prestar atenção no que o Chicão está dizendo. É Ruxa o cara. Tudo que homem quer ser Ruxa. Eu não. Então tu quer ser Marne? Tá, vocês dão Sim. licença, vocês podem deixar a Luciane Não falar. teve um que disse aqui que eu nunca seria um Marne Barcelos, não você mesmo. Quem nasceu para ser igrejinha, meu filho, nunca chega à catedral. É verdade. Mas não pensa que a gente esqueceu. Mas não é pra ti que eu tô dizendo. Não Mas pensa você que a precisa gente ver a minha- esqueceu você os precisa ver a elogios minha que ficou igrejinha. dando. Ô, Gustavo, eu não esqueci os elogios que ficou dando pra doutora Roberta em E eu plena- não em vou, plena eu não bancada esqueci aqui. que tu já 3 vezes já não deixou a doutora Luciane falar. Pequeno polegar. Bem mal educado. Não é mal educado. O Ruxa não adianta. O apelido dele é o príncipe na rua. A única Pô, coisa o cara que me não faz chateia- por uma carona. Mas fala, Luciane, É a única também não te coisa que me amarra. chateia. Começa Não fala e hoje sai. a Expo Inter. Então serão 9 dias de muita movimentação aqui no sul do país. São mais de 400 eventos durante os 9 dias de feira, com muita novidade em termos de equipamentos, 151 raças diferentes lá no parque. Vai ter porco? Com certeza! Ah, meu Deus do céu. E a meta é superar os números do ano passado, que nós tivemos mais de 400 mil visitantes e 2 bilhões de faturamento. Só que o importante é que dos 2 bilhões, quase 95% foi em negociação de equipamentos e máquinas, né? Olha que Isso é... importante. Doutor Ruxa, por favor. Eu tenho notícia, mas eu queria saber do Jack. Se tá liberado pro Jack? pro Jack, não, o Chicão. Pode falar do Jack ou eu tenho notícia? Marne, os aniversariantes, por Vamos gentileza. a ele. Boicote Primeiro total, aniversariante Ruxa. de Não hoje. passa a palavra, as pessoas não Herbert falam. Yates, executivo americano da área cinematográfica, fazia aqueles filmes do Oeste Selvagem, aqueles filmes B, né? O segundo, um dos meus ídolos, estamos no signo de Virgem, seu Ruxa, Jorge Luis Borges, maravilhoso, talvez o maior poeta argentino de todos os tempos. Ele tem algumas frases antológicas, né? E uma delas que eu acho, talvez a melhor de todas, é: a maior vingança é a indiferença e o perdão. A maior vingança é a indiferença e o perdão. É por isso que quando o Vitorino briga comigo, eu já perdoo ele e fico indiferente. Não, acho nada a ver. O Yasser Arafat, o líder palestino que faleceu no ano de 2004. Paulo Leminski, poeta e escritor brasileiro. E Paulo Coelho, essa figura, né? O Paulo Coelho tem cada história. Paulo Coelho agora ficou bravo com o jornalista que perguntou, mas ele mora num apartamento na Suíça lá, diz que é um negócio assim de milhões e milhões de euros. E ele disse, mas eu sou um hippie. Mas como é que o senhor é hippie e mora nesse apartamento? Brigou com o cara, mandou o cara embora, o repórter. Não Paulo aceitou. Coelho é um grande malandro, em vez de uma ilusão, autoajuda, isso é a maior palhaçada. Eu não isso conheço, aí. mas é livro Quem de disse isso é o autoajuda, doutor José Camargo, meu primo, que é o maior cancerologista da América do Sul. Bom, questão de opinião, ele é o que mais vende, o brasileiro que mais vende livros todo no mundo mundo. precisa de ajuda, todo mundo está engatado, ninguém é roxo, boa pinta, bem resolvido. Mas eu não Tem a mulher disse- que quer. Eu não Deixa disse ele, que eu está sou falando dos fã. aniversariantes, Eu li Chicão. 2 ou 3 livros,
entre eles O Alquimista, que eu achei um livro muito inteligente do Paulo Coelho. Muito inteligente, muito bem E olha que uma colocado. opinião do Marne Barcelos. E do Russo. Jean-Michel Jarre, um dos maiores músicos franceses de todos os tempos, filho de Maurice Jarre, ganhador de Oscar, né, de melhor trilha sonora de filmes americanos. O ator americano Steve Guttenberg. A atriz gaúcha Luciane Adame. Nunca mais ouvi falar da Luciane. Ela mora em São Paulo, né? Ela mora em São Paulo, mora né? em São Paulo. É uma figura fantástica. Não O sei se ainda tem Jean-Michel Jarre família. fez uma música linda chamada Rendezvous. É uma trilha em que ele usa só sintetizadores. Eu acho que metade das rádios do Brasil já usou essa música como Não me lembro trilha. dessa música. E também o último aniversariante daqui, o Denilson, o jogador Denilson, que foi campeão do mundo em 1994. Do senhor, doutor Ruth. Pois não, mas não sem comentar que o Vitorino, onde pode interromper os aniversariantes do seu Mário? Tu tenta interromper, ele xinga. O Vitorino interrompe, ele dá a palavra. Exatamente. O Russo tem razão. Chicão, que estamos comentando isso há muito tempo. Eu vou falar no Nietzsche daqui a pouco, hein? Vai falar no Nietzsche. Vocês não vão se acomodar e vai falar no Nietzsche. Eu tenho tanta notícia que se eu não der, eu vou ter que vir aqui sábado fazer o programa sozinho. Tu e a câmera aqui. Deixa eu desaguar. Que não vai no ar. Deixa eu desaguar minhas notícias aqui. Vai adorar. Deixa eu desaguar minhas notícias aqui. Então deságua isso de uma vez. A Caixa Econômica Federal, eu trouxe a notícia e agora foi implementada, já podem procurar as agências. Baixou não só a taxa de juros dos financiamentos pelo sistema financeiro de habitação, como também pelo sistema privado. E também aumentou o valor do percentual de financiamento. Então, agora, a Caixa já está financiando 80% dos imóveis. Então, tu pode pagar só os 20%, e fazer uma parcelada e financiar 80%. Imóveis novos, né? Os usados ela não reabriu. Não, reabriu também com outra taxa. Só que é 1% a mais. As taxas imóvel novo, 9 caiu para 8,75 ano. E o imóvel não novo, pelo fora do sistema, caiu de 10 para 9,50. Que já é uma redução. Ou seja, a ideia Caixa Federal. E a ideia é o mercado. É reativar o mercado. E talvez isso gere emprego. E 20% de entrada. Porque antes também era um dificultador. Tá, mas o usado não. O usado acho que é 50% de entrada, né? Não, esse aqui mudou. Esse aqui mudou. Tanto usado quanto novo, agora vai Nós tínhamos trazido a outra vez, de 50 para 70, agora de 70 para 80. Vai aquecer o mercado. Vai dar uma boa... É uma expectativa, né? E essa já foi implementada. Agora, só procurar as agências e tentar fazer esse tipo de financiamento. Muito bem. Eu tenho uma dica querida. De um curso que vai acontecer em Porto Alegre na semana que vem, que ele ensina a elaborar e contar histórias. Isso não é só para quem quer escrever um livro ou fazer um filme. É um recurso muito utilizado em apresentações para que ela fique mais interessante. E também é usado para pessoas que em lideranças, para engajar a equipe, para vendas e também por educadores. Esse curso vai ocorrer no dia 1 e 2 de setembro e quem quiser mais informações pode entrar lá no site apresentarte.com. Isso é legal, porque ensina a você organizar as ideias, né? Independente da utilização. Fazer um roteiro de um filme, escrever um livro, fazer uma palestra. Esse tipo de curso você organiza as ideias para que... Eu preciso fazer isso. Eu tenho a minha mente não é brilhante. Eu preciso aprender a escrever melhor. Eu discordo da senhora. Eu acho a senhora brilhante. O senhor Russo está dizendo piada aqui e a dona Roberta não para de rir. Não sei, estão no colégio os dois, eles devem estar trocando. Ficou vermelha. Estão no colégio, devem estar se trocando, vão o que gosta, o que não gosta. Ela deve estar respondendo o questionário dele, lembra? Lembra que a gente tinha o questionário que a gente levava? Mas tinha um nome. Levava, não era livro, como é que tu entregava, tinha um nome que dava. Tu levava, na verdade, era um caderno, mas ele tinha um nome especial que tu levava para o diário. Tu levava o diário. Era o diário da gente. E a pessoa respondia o diário. Era muito legal saber, né, o que os colegas acharam. Acho que a abertura do diário do show Vitorino era sonhei com uma porca. Parou, mas Marli, olha o Marli. Não, a Berta tem toda a razão. Como é que ela disse? Caiu? A última moral. A última moral do moral. Não, o Mário não dá. Fala, Luciana. Luciane, vamos falar um pouquinho do twitteiro do Donald Trump. Ultimamente ele anda
né, em maus lençóis. Anda se comentando até de impeachment, né? Primeiro foi o problema com os russos. Sim. Né? Os e-mails do Partido Democrata. Depois, as 8 condenações do Manafort. Ele tomou um tranco agora porque o advogado dele confessou. O Manafort era o assessor de toda a campanha. E agora o advogado dele, o Cohen, confessou 2 crimes. Contou tudo. 2 crimes. Mas também foi condenado, né? Você sabe que pela lei americana, ele pode, sim... Pela lei americana, ele pode sim sofrer impeachment. Empichado, como tanto que ele já começou a campanha de que, não sei o quê, porque a economia americana vai sacudir, não sei o quê. Não é assim. Ele está muito mais se defendendo, preocupado com a economia americana. Tu sabe que Eu acho que tem razão uma coisa que você falou. Ele cria factóides. Mas depois venceu o factóide e dizer que ele não invenceu. Desculpa. Seu Batek de César usava em Roma isso. O Ricardo Boechat, ao contrário desse menino que eu falei agora do Falabella, é de uma antipatia, se acha a rainha da cocada e não tá com nada, entendeu? Mas fez um belo trabalho, uma bela apresentação, mas é uma estrela. Ele é marrento, Boechat. Marrento. Desde o tempo que ele era colunista no Globo, ele é marrento. Desnecessário. Se acha Foi grosseiro com uma das pessoas da equipe que estava ali para agradá-lo, enfim, mas vamos passar nisso. Mas ele fez uma bela apresentação, ele é um cara conceituado, é um cara respeitado. E esse assunto do impeachment, ele disse o seguinte, isso aí foi criado pelo... Ele cria? Sabe? E vocês acham o quê? Que alguém vai... ou por acaso, olha aqui, ó, o Trump vai se candidatar e vai se eleger de novo. O Trump está fazendo muito bem para os Estados Unidos. Júlio César fazia no Senado Romano, ele criava um problema que queriam destruir ele. Ele vencia o problema. É tudo mentira. Não, é porque deve ser um invencível. Ele estava falando justamente, fazendo uma comparação com o Brasil, né? Dizendo como as pessoas são e tal, falando de candidatos, falando de uma série de coisas. E aí ele disse, olha, o Trump, por exemplo... O Trump está fazendo um belíssimo trabalho nos Estados Unidos, Cília. Gerando emprego. Não tem como, não tem impeachment, não tem nada dessas coisas. Ele está insuflando justamente para pegar... Não que não tenha. Ele cria um problema para alavancar a solução dele. Tem problema. Não é tão assim. Ele está com 40% de aprovação somente, né? Mesmo com uma taxa de desemprego baixíssima, de 4%, caindo, e com a economia toda estável. Mas mesmo assim, se fosse... Nenhum outro político, nenhum outro presidente do passado teve um índice tão baixo assim de aprovação Jorge Bush quanto teve, ele. quando invadiu e depois ganhou, quando invadiu o Iraque. Cria a história. É que a gente vê aonde o Trump é impopular e aí começa a repensar entre artistas... Os democratas. Entre não sei quem. É que é do ser humano. No momento que tu resolve a primeira necessidade, que é o trabalho, aí as pessoas começam a sofisticar os seus desejos pelo seu líder. Então, na verdade, assim, quando ele entrou, ele melhorou o emprego. Quer dizer, ele baixou juro, deixou as pessoas negociarem, gerou emprego. Então, isso aí tá... E deu autoestima para os Estados Unidos. Os Estados Unidos voltou a ser o xerife. Exatamente. Enquadrou o baixinho da Então, agora... Putin, todo mundo. Agora, quando a gente está bem alimentado, aí a gente quer outras coisas. Eu fico impressionado. Enquadrou o Putin, mas que bom. Eu não sei se vocês viram que enquanto, né, a população venezuelana vive lá na extrema pobreza, os enteados do Nicolás Maduro estão sendo acusados de um desvio de mais de 180 milhões de dólares. E isso veio à tona depois que um ex-banqueiro suíço fez uma delação premiada. Ele também é acusado de desvios da estatal. Lá, o estatal de petróleo. Que a gente não tinha ninguém. A gente só não tinha quem denunciasse, mas não vai mudar nada. Por que eu não estou surpreso? Quem é que não sabe que esse pensamento esquerdo, esse pensamento bolivariano é pura corrupção? Esse Ortega lá na Nicarágua também está matando gente lá, agora está fuzilando padre, resolveu fuzilar padre lá. Esse Daniel Ortega é outro pilantra também. Esse Maduro, lembra o Hugo Chávez? A filhinha do Hugo Chávez, de 13 anos, acharam 3 milhões de dólares na continha dela numa ilha no Caribe. Uma conta numerada. A continha porque ela é menina. Porque ela é uma menina e a continha. Era uma continha infantil, porque quando ela fizesse 18, certamente... Então, sabe? Aí vem com esses papos de, porque o povo... Aí você vê pessoas miseráveis, passando fome e lá gritando por idiotas que estão proporcionando isso para eles.
Pô, se matando por essas pessoas. Dona Magda, hoje caiu uma possibilidade de liderança no país, nós todos que clamamos por novos líderes, né? E o Dória surgiu como um nome, seria até uma expectativa no início que se fosse ser candidato a presidente, sim, né? Sim. E ele é candidato a governador. Recebeu a primeira condenação, Mari, por 4 anos por improbidade administrativa. Ele tem direito, o slogan, né? Ele tem direito a... Aqui, ó. Essa condenação, Ruschel, você viu o porquê da condenação, dos detalhes? É medíocre. Eu vi também. Nós falamos sobre isso. Aqui, ó, mais de 1/3 das cidades brasileiras tem slogan. Claro. As gestões... Aqui não tinha governo popular da Prefeitura de Porto Alegre. Os programas... Todo mundo bota tem um nome. Tem Aí nome. apareceu um promotor lá do Ministério Público Eleitoral, lá de São Paulo, que resolveu trabalhar ideologicamente. Aí botou uma camisa vermelha e foi... Pimba, e aí pegou uma juíza de camisa vermelha e condenaram o cara. Foi vou te contar, quando a política começa a entrar nos tribunais, tá isso. Porque se for punir todo prefeito que usa slogan, 1/3 dos prefeitos brasileiros estão inelegíveis, condenados. 1/3, no mínimo. E o irônico dessa história é que se é uma pessoa que entende de marketing... É ele, né? É ele. Ele é produto do marketing, né? É uma pena. Bem, vamos aguardar. Ele foi condenado em primeira instância, tem direito a recorrer. Vamos aguardar o desenvolvimento, então, em segunda instância. Vamos ver. Vai acabar tudo em pizza. O Dória é um homem profundamente inteligente. Rico, milionário, bem casado, resolvido e tal. Abrir o microfone, se deixar ele falar, ele toma conta, né? Aliás, eu já te disse que ele fala 15 20 minutos e mas acabou. Mas tem outros que falam 2 minutos e repetem a mesma coisa. E também, então, ok. Não, mas eu tô aquele cidadão ele parece uma lá do Paraná, né? Lá do Paraná. Aquele lá do Paraná fala bem também. Temos um recado especial para o Mário. O Mário hoje está campeão dos recadinhos na quermesse. Mas também depois que ele anunciou a nova turma dele, aumentou. A minha nova turma está incluído o senhor. Não, me deixa falar dessa. Não. Hoje ligaram para a Rádio Pampa perguntando, dizendo que eu era o Matusalém. Eu disse, claro, o Matusalém até mandou um abraço pro amigo, que era seu colega. Isso, bem que tu fizeste. Responder. Mas tu não sabe que fizeram. O Mário ainda respondeu ainda. Fizeram isso comigo também no Face, e eu respondi assim, bem assim. Aí a pessoa disse assim... Ai, desculpa, não era essa a minha intenção. Eu digo, minha filha. Matusalém maconheiro. Matusalém maconheiro. Olha aqui, Boa noite, bancada. Espero ansiosa pelo livro do Mário. Esses dias, escutando ele, eu estava pensando o quão maravilhoso seria um livro com tanta sabedoria. Gosto muito de todos, mas o Marne é especial. Sou professora e adoro escutar ele. Muito bom ouvir isso de um professor, de uma professora. Mas essas pessoas, o JK, Marne Barcelos, essas pessoas que têm uma história na comunicação, eu acho que eles deveriam escrever um livro. Eles têm que deixar as experiências. Deixar as experiências, o aprendizado. Caso, se tu me dá licença, Gustavo, no caso do Marne, eu acho até que gravar vídeos também. Fazer depoimentos, áudio, vídeos, seria interessante porque ele comenta. E ele comenta de quem testemunhou. E tem uma emoção complicada de transcrever. Então, quando tu falas, tu apresenta muito algo que a gente estudou, que a gente sabe, mas tu trazes uma carga emocional típica de quem viveu. E eu acho isso muito... Agora, Roberta, eu com certeza vou dedicar um capítulo especial ao senhor Vitorino no livro. E o porco? E o porco? Já não sou mais Agora fui eu. Agora fui eu. É que vocês falaram tanto desse porco, eu já me afeiçoei ao porco. Não, mas é verdade. O Marne Barcelos entrevistou Dom Pedro II. Claro. E tem fotos. E tem fotos. Tem fotos. Dom Pedro II tinha 1,90 m de altura e a voz fina. E ele tinha um problema com isso. Ele tinha um grande problema com isso. Eu ia falar que... Então ele ficava calado. A sonoplastia do Mário é uma coisa fantástica. Ninguém acredita num camarada de 2 metros de altura com É verdade. Tem que ter uma voz máscula, que nem Chicão Tofani. 1,90 m não pode ser meio fininho. Mas é o estilo Hollywood, Blade Runner, outra coisa. Não pode ser meio fininho a voz, estilo Tupiniquim, Muquirana. Quem que é isso? Quem que é isso? Nós estamos falando... Eu estou fazendo uma apologia do que o Russo falou, que é o cara boa pinta lá pra Vocês cá. são muito maloqueiros. É o cara que as mulheres querem ficar... Vocês são muito maloqueiros. Todas as mulheres querem ficar com o Russo. Olha a voz. O Mário falando uma
uma voz, um cara de voz fina, pô, daí você tem um exemplar másculo. Voz grossa, máscula. Os dois estão fazendo tabelinha. Eu quero contar um segredo só para o nosso telespectador. Vou contar. Isso aqui acontece. Todas as noites, o Roxo, que é um tapado, leva o Butigão do fone para casa. Do outro lado da cidade onde ele mora. Isso é uma dobradinha. Um minutinho que eu tô falando aqui entre... Tá, mas depois eu vou te rebater o que você disse. Agora eu tenho direito à réplica. Primeira coisa, eu moro aqui no Santa Teresa, a 2 quilômetros daqui. Um Uber daqui até ali, ou qualquer aplicativo, é R$6. O Ruxo faz isso porque é um carinho no amigo. É verdade. Coisa que os outros amigos não fazem. É verdade. Sabe? E o Ruxo é um cara que eu admiro ele, porque ele é um baita boa pinta, que tudo que a mulher quer ficar com ele. Isso, verdade. E ele não fica, né, Chicão? E o Vitorino dá carona pra ti, Chicão. Ele não fica porque ele é fiel à patroinha. E ainda tem beijinho de despedida na carona. E o Vitorino dá carona ou não dá pra... Não dá nada. Vai pro outro lado. O Vitorino é egoísta. Passa em frente, mas não dá carona. Mas eu gosto dele porque ele é um amigo meu, respeito todos aqui da bancada. Eu tenho um coleguismo, eu sou muito corporativista. Estou aqui há 25 anos na Pampa, não saí daqui, não por falta de proposta, porque eu me enquadro dentro da família Gadreia, que sempre me acolheu legal. Tá fazendo bodas de prata, então. O senhor eu vou fazer 60 no final do ano. Não, 25 O senhor representa ele em quantas ações? Hã? O senhor representa ele em algumas coisas? Rapaz, tá difícil manter ele fora da cadeia. Não. O meu advogado numa ação agora é o Eduardo Soja, que gosta muito da Magda Beatriz. Acha você maravilhoso. Ele vai à fila ali tá ali em Santa Maria. Ele pega ali, vai ali atrás, fica ali, a fila tá ali. Os que gostam da Magda Beatriz. Estragaram o cartaz dela com o Eduardo Soja. Claro. O seu Eduardo que pega um ônibus, vai até Santa Maria, fica ali. Daqui a pouquinho vai em Santa Cruz. Ficha 2.397, vem vindo. Ele gosta da dona Magda, ele vem vindo. Ele é persistente, por isso ele tem a mulher que ele quiser. Tu sabe que não me ajuda, dona Magda. O apelido dele sempre foi Soro Caseiro. Insista. Insista. E Soro Caseiro é assim, né? Insista. Aí a mulher termina ficando pra se livrar, né? Fica por pena. É malvada, essa Magda é malvada. Claro. Eu já vou lá. Óbvio, né, mano? Luciane, aproveita e fala que nós estamos rindo enquanto tu me fala. Não, eu tô achando o Vitorino muito quieto. Hoje foi o primeiro dia que o dólar estabilizou, depois de 7 dias de queda consecutiva. É que ele tem dólar quando não sobe, vai pra Expointer amanhã comprar lá. Essa cadeira tá afundando. Não, mas fechou em 4,10. Parou de subir, o governo ameaçou fazer swap, aí os compradores se retraíram esperando o swap do governo e o governo não foi. Só que acho que segunda-feira não vai colar esse discurso de novo. Mas que o dólar está sob pressão, tá. E olha, aquilo que eu falei para vocês, até semana que vem começa a chegar no supermercado a alta do dólar. Tem muita coisa indexada. Ah, mas o que o tomate tem a ver com isso? Tem os insumos, tem o fertilizante, tem o não sei o quê, que é tudo cotado em dólar, que é vendido em dólar. Não tem como, a economia globalizada, subir o dólar, a conta chega no supermercado. Gustavo, eu vi uma leitura do dólar pela primeira vez, única vez que eu nunca tinha visto o enfoque por esse lado, né? Sempre nós dizemos, não, é bom para exportação quando o dólar sobe, porque daí para quem vai exportar. E hoje eu vi uma leitura pela primeira vez por um ângulo diferente. Que, como tu podes exportar a um valor alto, para que tu possa ter a mercadoria interna, tu tem que subir o produto interno. Então, ele sobe mesmo que não seja para exportar. Tu concorre com o produto exportado, né? Então, tu iria ganhar mais exportando, então, para eu manter o produto aqui, eu tenho que cobrar mais. Então, tu recebe a inflação pelos dois lados, pelo produto que sai ou pelo produto que fica. Já que tu falaste em plantio, falaste em tomate, enfim, nós falamos não faz muito tempo sobre esse assunto, a Justiça cassou hoje, nós falamos fora do ar, né? Uma decisão judicial do início do mês que havia determinado a suspensão dos registros de produtos que contenham glifosato, lembra? Eles caçaram a liminar. Pois é, caçaram a liminar. Esse é um ingrediente de herbicidas usados em larga escala no Brasil e tal, barará. A decisão foi cassada após um recurso movido na quarta-feira pela AGU. E a gente tinha falado daquela ação, né? Exatamente, é da Monsanto. E agora subiu para 8.000 ações depois desse caso. Viu só? Viu? É assim que funciona. Os plantadores de soja vão para a Expointer bem faceiros agora. Se fosse cachorro, não estava banando o rabinho. www.osul.com.br é o nosso portal de notícias. 24 horas, você sabe o que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo. E você pode
estar bem informado sem pagar absolutamente nada. Você só precisa baixar o aplicativo, o Sul, na plataforma que você usa. Pode baixar, inclusive, em mais de uma plataforma, no seu computador, no seu celular. Você está rindo do quê? Estou cumprimentando a colega. Tá bom. Então, assim, não paga absolutamente nada e você fica informado. E a notícia que você leu às 14 horas, ela é atualizada. Daqui a pouco, quando você vai olhar às 20, 22 horas, se mudou alguma coisa, está lá no osul.com.br. Entre elas, o que interessa a todos nós, que nós não comentamos, foram presos mais 2 integrantes daquela quadrilha que dava o golpe da casa, né? Da casa vendia própria. casa e não entregava. Vendia, cobrava, Sim. e a casa não existia. E nunca mais vai existir. Porque eles estão presos agora, né? Mas eles têm patrimônio. E eles faziam isso... Magda, você não faz ideia como esse golpe está acontecendo no litoral. Gente que vende casa em condomínio e entrega. Não. Aí eu não sei como é que essa gente continua operando, porque aquele CNPJ explode, eles têm arrumam outro CNPJ com outro laranja, montam, aí inventam uma área lá. Sabe como é a jogada? É o seguinte, eles pegam, vendem casa que não existe, né? Vende o projeto, dão o terreno em garantia para o banco, pegam o dinheiro do banco, pegam o dinheiro do cliente e some. E desaparece. E nada acontece. Vamos encerrando o nosso programa por aqui, desejando a todos vocês um excelente final de semana, que a chuva vai parar, mas vai ficar muito frio. Segunda-feira nós estaremos aqui de volta, logo depois do Jornal da Pampa, loucos de saudades de vocês. Até lá. Beijo. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.